Meu Pai, nosso Pai, para te adorarmos, para exaltarmos o teu nome. Estamos aqui, Senhor, para sermos orientados pela tua palavra, para sermos direcionados pelo teu Espírito Santo, guiados, meu Pai, para fazermos a tua vontade, o teu querer sobre essa terra. Senhor, a cada dia que buscamos o Senhor, precisamos mais e mais de ti, para nos desvincularmos deste mundo, desta terra, meu Pai, do pensamento comum, Senhor, da visão carnal. Senhor, estamos aqui para obter do Senhor a visão do Espírito Santo, a visão do Senhor, a visão do teu reino sobre a terra, sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que somos, sobre tudo aquilo que temos. Estamos aqui a cada dia buscando o Senhor para compreender melhor a tua vontade e viver por ela, porque assim, Senhor, seremos grandes, vitoriosos, vitoriosas, seremos, meu Pai, vencedores, Pai, em tudo aquilo que fizermos, prósperos, porque o Senhor estará conosco em tudo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua misericórdia, o teu amor e o seu perdão. Muito obrigado porque o Senhor tem tido paciência conosco, Pai, que somos ainda falhos, fracos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos feito fortes nos momentos de fraqueza. Querido Deus, querido Pai, pedimos a Ti agora, fala conosco, que esta mensagem, meu Pai, produza fruto em nós, para que o Teu nome seja louvado, exaltado e glorificado, em o nome de Jesus. Digamos amém? Graças a Deus. Então vamos lá no texto de Mateus, no capítulo 8, eu vou dar entendimento ao texto a partir do verso 23, mas eu vou pegar apenas uma frase, tá bom? E aí nós vamos lá para Números. Então, Mateus 8, verso 23 em diante, acompanhe comigo, eu vou ler na tela que é a NVI, e depois eu vou na minha que é a Revista Corrigida. Entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Até aqui, pode se assentar, e eu vou pegar a frase inserida no meio desse texto, que é: homens de pequena fé. Na minha tradução, então, como eu disse, Revista Corrigida, diz assim: por que temeis, homens de pequena fé? E é sobre isso, então, a mensagem desta noite. A pequena fé. Tá bom? E os discípulos estavam apavorados, eles estavam achando que eles iam morrer. Eles não acreditavam que sobreviveriam àquela tempestade. Essa é a verdade. E o que eu quero dizer é que não tem nada novo nessas mensagens. Não há nada novo. Tem pessoas que esperam novidade. Não, não é novo. A Bíblia Sagrada e as inúmeras passagens de homens e mulheres inseridos na história da Bíblia, essas pessoas viveram histórias parecidíssimas com a que vivemos hoje. Todos nós vivemos histórias semelhantes às histórias da Bíblia. A verdade é que a Bíblia está falando da nossa vida. A Bíblia está sempre falando do nosso cotidiano. Está sempre falando de tudo o que somos, o que fomos, o que seremos, está indicando as lutas, as batalhas, e por isso nós nos identificamos sempre com essas histórias. Quando a mensagem vem, Deus apenas está nos abrindo a mente, nos abrindo o coração e mostrando que não tem nada novo nos dias de hoje. O próprio Salomão falou lá em Eclesiastes: não tem nada novo. Tudo o que tem, um dia já foi. O que acontece hoje, um dia já aconteceu. Ele está dizendo que passam os tempos e as histórias são as mesmas. As lutas são as mesmas, são iguais. E o que o Senhor Deus quer que nós entendamos é que em todas as histórias da Bíblia,
Ele sempre foi Deus na vida daquelas pessoas. Daquelas pessoas quais? Aquelas que creram nele, aquelas que acreditaram nele, aquelas que não duvidaram dele. Ele sempre foi o Deus daquelas pessoas. Ele nunca deixou aquelas pessoas que creram nele lá na Bíblia, nunca deixou essas pessoas sozinhas. Até em momentos que parece que os seres humanos da Bíblia, daquelas histórias mais antigas da Bíblia, há momentos em que parece que eles estavam sós, a sós, mas não estavam. Nós vemos uma história ilustrando a vida de Daniel. Daniel é lançado dentro de uma cova, Daniel é lançado dentro de uma cova de leões, e os leões já não eram alimentados há dias não eram alimentados. E ele é lançado lá, e todos aqueles que estão de fora falam, já era. Dizem, esse já foi. Não vai sobrar nada para contar a história desse homem. Mas ele era um homem de fé, que acreditou, que confiou em Deus. Ele foi para lá por quê? Porque ele não negou o seu Deus. Ele foi lançado naquela cova por quê? Porque ele nunca negou o seu Deus. Ele foi preso porque ele desobedeceu um decreto. Não podia se ajoelhar a outro Deus, a que não fosse o Deus do rei. E ele se ajoelhou e orou ao Senhor dos céus. E por isso ele foi preso. E ele não negou. Outros 3 homens, seus amigos, foram levados para a Babilônia junto com ele. Foram tirados de Jerusalém junto com Daniel. Apelidados depois de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vivem uma história semelhante. Eles são convidados a renunciar a Deus, o Todo-Poderoso, e eles não renunciam. Por quê? Porque eles confiam nesse Deus, eles creem nesse Deus, eles sabem quem é esse Deus. Então eles não negam esse Deus, e por isso eles agora vão ser lançados numa fornalha de fogo ardente. E ela estava tão ardente, que o rei ainda não estava satisfeito, e mandou aquecer 7 vezes mais. E ainda assim aqueles homens disseram, nós não vamos negar o nosso Deus, nós não vamos negar. Ele pode nos livrar dessa fornalha, Ele pode nos livrar. E eles foram lançados, a Bíblia diz que eles foram lançados lá. E a única coisa que queimou daqueles 3 homens foram as cordas que os amarravam. Agora a minha pergunta, você pode crer nessas coisas? Você consegue crer nessas coisas? Porque estamos separados dessa história há mais de 3.000 anos. Estamos distantes desse acontecimento, datando aí de 2.800 a 3.000 anos. É possível crer nisso? É possível crer que essas coisas realmente aconteceram? Só se pode crer realmente pela fé. E agora, nós olhando para uma história mais recente, que é de Jesus com os seus discípulos no barco, eles estão lá e eles já conhecem essas histórias também. Os discípulos de Jesus já conhecem essas histórias. Eles cresceram ouvindo a pregação do Velho Testamento, as profecias, as histórias de Davi, de Daniel, dos 3, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantas as outras mais. Eles conheciam todas elas. E agora eles tinham a opção, crer ou não crer. E eles estão no barco agora e já viram Jesus fazer milagres. Os milagres aconteceram aos olhos desses homens, e agora eles estão num barco e a tempestade vem, mas eles ficam apavorados e perdem a paciência e falam, vamos morrer. E cadê o nosso mestre? Nosso mestre está dormindo. Como ele pode dormir com uma situação dessa? Como é que ele consegue dormir com uma tempestade dessa, destruindo o barco, inundando o barco? Como é que o mestre pode dormir? Acordem o mestre. E aí um deles vai lá e, mestre, acorda, mestre. Não te importa que pereçamos? E ele se levanta e fala, homens de pequena fé, não temam, homens de pequena fé. O que Jesus está dizendo com isso? É que às vezes a fé que o crente possui, ela é tão pequena que não tem poder para fazer absolutamente nada. Diferente da fé do tamanho de um grão de mostarda, que também é miúda, mas eu lembro a você que o grão de mostarda é uma semente.
E toda semente plantada, quando rega, cresce. Então ali Jesus fala de uma outra fé, fala de uma fé que tem poder para crescer. Tem poder para crescer, porque ele compara um grão de mostarda, uma semente de mostarda, e ele diz, quando ela cresce é a maior das árvores. Agora essa fé no barco que os homens tinham era tão pequena que não servia para nada. Eles estavam apavorados e achando que iam morrer. E acordam Jesus, e Jesus fala: homens, não tenham medo, a fé de vocês é muito pequena. E ele então imediatamente acalma o mar, acalma o vento, acalma aquela tempestade, se faz bonança. E qual é a pergunta no final do texto? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Eles ainda não conseguiam entender, compreender. Por quê? Porque as suas mentes ainda estavam fechadas, porque os seus olhos ainda estavam fechados, seus ouvidos ainda estavam tapados. Eles não conseguiam ainda entender que aquele homem que fazia milagres era o Filho de Deus. E hoje muitos de nós, crentes, ainda custamos a crer nesse Filho de Deus. Ainda custamos a crer que os mesmos milagres que ele fez em toda a Bíblia venham acontecer nos dias de hoje. É difícil para muitos de nós acreditar. Até cremos, damos glórias a Deus, mas muitos de nós não cremos que tais milagres possam acontecer nos dias de hoje, na nossa vida. E aí eu torno a dizer, nós vivemos tudo o que aqueles homens viveram, porque não tem nada novo. Enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas, tempestades. E às vezes vem tanto problema, que parece que é uma tempestade, um terremoto, um vulcão em erupção, tudo ao mesmo tempo sobre nós, não tem nada novo. O mesmo Deus que fez milagre nas histórias da Bíblia, está entre nós, nos dias de hoje, e disse para nós: não tenham medo, eu estou com vocês, creiam para que vocês possam ver os milagres, para que vocês possam ver a operação de Deus. Todos nós podemos ver. Em Números, no capítulo 13, o povo hebreu foi liberto já do Egito, da escravidão, já passaram o Mar Vermelho, já viram, antes do mar, eles viram as pragas lançadas no Egito, não foram atingidas por nenhuma das pragas, eles viram os milagres a olho nu. E agora eles estão diante do mar, e o mar se abre na frente deles. Deus abre o mar na frente deles, e eles atravessam o mar em seco, a terra não estava molhada, as águas se abriram de um lado para o outro, e a terra embaixo do mar estava seca, eles não afundaram o pé na lama, eles viram isso a olho nu, caminharam por essa terra seca, sentiram firmeza nela e atravessaram para o outro lado, eles viram tudo isso, e eles estão caminhando e Deus, pelo deserto, e Deus não deixa faltar nada para eles, eles são alimentados, eles têm água, eles têm tudo, não falta nada. E agora eles estão diante de uma situação onde seria dado a eles a terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados. Deus disse: eu vou dar essa terra para vocês, e a terra é a chamada Canaã, uma terra que diz a palavra manava leite e mel, ou seja, uma terra farta. Não havia falta de nada nessa terra. E Moisés obedece um comando de Deus, e Deus fala para eles: vocês vão espiar essa terra, e vocês vão ver quem está lá. Ele diz no verso 18: e vede que terra é, no verso 18 do capítulo 13, e vede que terra é, o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Ou seja, foi dado instruções a 12 espias a irem até a terra e fazerem relatórios de tudo que tem na terra, do que é bom, do que é ruim, do que é forte, do que é fraco. E ele continua dizendo: e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias
das primícias. No verso 21. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Eles estão espiando a terra. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo, ou seja, um cacho de uva, o qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam o cacho. Imagine que 2 homens precisaram carregar o cacho de uva. Então, para você entender que terra era essa, porque hoje você vai na feira, você traz 10 cachos de uvas numa sacola, você traz sozinho, e ali está dizendo que 2 homens precisaram carregar o cacho de uva, tiveram que colocar numa verga, ou seja, numa madeira, pendurar e carregar no ombro, 2 homens. Então vocês parem e pensem que tamanho era esse cacho de uva, tamanho era a fartura daquela terra, que Deus falou que daria para eles, tá certo? 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram dali. Então eles foram lá e viram tudo isso. E eu vou pular, deixa eu ver que versículo nós estamos aqui. Vamos continuar, verso 25. Ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles ficaram 40 dias espiando aquela terra. Eles ficaram nas espreitas, eles ficaram às escondidas, se infiltrando no meio daquela terra, no meio daquele povo, sem serem descobertos. E eles foram preenchendo os seus relatórios. Ao fim dos 40 dias, eles vieram com esse relatório. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Está tudo aqui, Moisés, está tudo aqui, Arão, como vocês tinham dito. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os ebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Por que eles identificam os nomes desses povos? O que acontece? Mas o que tem de mais? Amalequita, hitita, jebuseu, amorreu, cananeu, que importa? O que importa, eles quando eles falavam ao povo o nome desses povos, quem eram os povos que estavam nessa terra, a cada nome que eles ouviam de um povo que lá habitava, eles tremiam de medo. Por quê? Porque eram povos famosos, eram povos ao qual existiam guerreiros fortes, fortificados, armados. Então eram todos homens que traziam temor aos seres humanos da época. Quando eles começaram a falar o nome desses povos, eles começaram a tremer. Aí imagino eu que ficavam lá cochichando: o que nós estamos fazendo aqui, que a gente não volta para trás? Olha só, todos esses exércitos lá, o que vai sobrar de nós se nós entrarmos nessa terra? E eu vou dizer, não é diferente dos dias de hoje. Como assim? Não é diferente dos dias de hoje. E nós vamos entender, já. Vai mais um versículo. Então Caleb, depois do relatório ser dado, eram 12 homens. 10 homens deram um relatório negativo sobre aquela terra. Tiraram a alegria do povo, tiraram a alegria de todos. Matou o sonho, acabou com o sonho daqueles seres humanos. Por quê? Porque tudo que tem lá vai nos devorar, vai nos destruir. Mas aí, dos 12, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Volta o versículo do Caleb, por favor, mais uma vez no verso 30.
subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. E os demais, não podemos subir aquela terra, é certo que morreremos. O que nós temos aí? Nós temos duas percepções, nós temos ali dois pontos de vista diferentes. Caleb não é nenhum doido. Os outros estão falando de uma realidade da terra. Tudo que tem lá oferece risco. Todos os que vivem lá são perigosos, são poderosos. Então eles não estão dizendo uma mentira. Porém, eles estão tendo uma visão carnal daquela situação. Eles estão tendo uma visão apenas humana de toda aquela situação. E Caleb não está ignorando, ele não está ignorando que aquele povo seja forte. Ele não está ignorando que aqueles povos sejam poderosos. Ele não está ignorando que lá tem filhos de Anak. Filhos de Anak, adiante vai dizer, eram os descendentes dos gigantes. Eram homens de alta estatura, com mais de 2,5 metros, 3 metros de altura. Então ele não está ignorando que tudo isso está lá. Ele não está dizendo, não tem nada disso lá na terra. Ele está concordando que tem tudo isso lá naquela terra. Mas ele está dizendo, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Por que ele está dizendo isso? Porque ele viu tudo o que Deus fez por eles, desde o Egito até aquele momento. Ele não se esqueceu de todos os milagres que o Todo-Poderoso Deus fez a favor deste povo. Caleb, vindo tudo aquilo e não se esquecendo, ele disse, é certo que nós vamos vencer. Ou seja, esqueceram-se do Deus que está conosco, esqueceram-se do Deus que abriu o mar, esqueceram-se do Deus que exterminou os egípcios no mar, esqueceram-se das pragas que nosso Deus lançou lá, esqueceram-se que este mesmo Deus não ficou para trás, está conosco, nos mandando ir adiante e tomar posse dessa terra. É fato que eles se lembravam de tudo isso, mas eles não tinham uma fé genuína para poder tomar a mesma posição que Caleb tomou nesse momento. Eles não tinham uma fé genuína. Eles se lembram de tudo aquilo, mas eles não conseguiam acreditar que Deus fosse agir. É como se eles olhassem agora para essa terra, diante do relatório que esses homens deram, e falaram, é demais para esse Deus. Com certeza Ele não vai conseguir nos dar essa terra. Ele nos trouxe para cá para a gente ser provado, para a gente ser morto lá. É para isso que Ele nos tirou de lá, porque foi essa uma das conversas. Ele nos tirou de lá para nós morrermos aqui. Foi essa uma das conversas. Então não havia uma fé real no coração desses homens. Mas Caleb tinha essa fé. Ele tinha essa fé. Ele não se esqueceu de tudo que Deus fez. E no seu coração ele tinha certeza de que se Deus jurou dar aquela terra a eles, aquela terra os pertencia desde já. Certo que Caleb não imaginaria como eles venceriam. Mas ele tinha certeza que venceriam porque conhecia o Deus que ele servia. O que eu quero dizer além disso? Que a fé que está no coração de Caleb não é uma fé cega. Você tem que entender que a fé que habita o coração de alguém que crê, de alguém que tem certeza que vai vencer, a fé que está no coração ali viva, trazendo essa certeza de que vai conseguir, de que vai alcançar, ela não é cega. Não é dizer assim, eu vou vencer todas essas batalhas pela fé, sem saber quais são as batalhas e sem deixar de encarar a realidade das dificuldades que podem ser enfrentadas. A fé, ela vê as dificuldades, ela consegue ver todas as dificuldades a serem enfrentadas, porém, para a fé, essas dificuldades são nada, são reais, mas são nada, porque a fé pode mover montanhas de lugar. A fé pode produzir o impossível. Não há dificuldade para ela. Mesmo essa fé, vendo que há dificuldades, ela não enxerga dificuldades, ela não vê barreiras nessas dificuldades. Ela ultrapassa tudo. Ela vence tudo. E Caleb tinha essa fé. Não era uma fé cega.
era uma fé consciente. Eu sei de tudo que tem lá, mas eu sei quem está comigo. Eu sei quem vai comigo lá naquela terra. Eu sei quem vai destruir todos os nossos inimigos. E adiante, a fé de um outro homem, porque foram 2 homens que usaram dessa fé. O outro foi Josué. Mas vamos prosseguir um pouquinho no verso 31, no verso 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Tem muito crente assim. Vem chegando gente nova na igreja, e aí o crente vê a empolgação do novo convertido, a alegria dele de agora estar renovado, de sentir a presença de Deus. Aí tem crente que chega assim: vai devagar. Calma, vá devagar. Não é bem assim. Não é bem assim. Você pensa que amanhã você vai enfrentar maiores dificuldades, aí você vai começar, então caia logo na real. Você não está longe das dificuldades, caia logo na real, vá mais devagar, não vá muito empolgado na fé. Por que não? A Bíblia cobra desses crentes voltarem ao primeiro amor. Lá em Apocalipse, a Bíblia está cobrando: tenho contra vocês o seguinte, que vocês caíram, voltem da onde vocês caíram, voltem ao primeiro amor. Que primeiro amor é esse? É aquela fé empolgada, é o crente empolgado, chegar feliz, alegre. Que maravilha é servir esse Deus, como é bom estar com esse Deus, e nada para, nada impede, nada o faz voltar para trás. Ele está firme com Deus, alegre. Eu conheço um Deus maravilhoso agora, que pode tudo e vai fazer tudo por mim, porque eu creio nele. Muitos crentes perderam essa empolgação, perderam essa alegria, deixaram esse primeiro amor, de entender que Deus pode todas as coisas. E aí eles podem dizer: não, mas nós não deixamos de crer que Deus pode todas as coisas, apenas nós agora estamos mais cautelosos. Será que Deus quer fazer mais coisas por nós? Será que Deus quer curar? Será que Deus quer sarar? Será que Deus quer dar vitória? A gente tem que entender, será que Ele quer? Gerou dúvida, trouxe incredulidade, não vai acontecer mais nada. Não vai acontecer mais nada, a não ser que volte ao primeiro amor. E entenda que o nosso Deus não mudou. E Deus, o nosso Pai, continua cheio de alegria, de amor por nossas vidas, querendo fazer os milagres acontecerem e o impossível também. Ele é o mesmo Deus, não mudou em nada. A fé é a mesma. A fé que habitou o coração destes homens, Caleb e Josué, ela está disponível para todos nós. Essa fé está disponível para cada um que aqui está. Basta querer fazer uso dela para ver Deus operar de novo as suas maravilhas. Basta fazer uso da fé de Daniel, ela está disponível para você cair na cova dos leões e ver que realmente os leões não vão te comer. Não vão te comer. Cair na fornalha e perceber que o fogo não vai te queimar. Basta querer fazer uso dessa fé para entender que o nosso Deus continua ao nosso lado, como esteve junto com esse povo, como esteve junto com esses homens que não duvidaram. Deus permanece o mesmo. Amém? E aí, todos os que vimos são de grande estatura. Prossegue. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. A visão do ser humano. Essa é a tua visão tantas vezes na vida. Essa é a nossa visão tantas vezes na vida. Eles são tão grandes, os gigantes, que nós parecemos gafanhotos para eles. E vice-versa. Parecemos gafanhotos a nós, a eles. Nós nos sentimos gafanhotos perto deles. E a visão deles para nós é a mesma. Somos gafanhotos para eles. Essa é a visão humana. Essa é a visão carnal.
Você olhar para os teus problemas, você olhar para as tuas lutas, você olhar para as tuas batalhas e falar: não tem jeito, não vou conseguir, não vou passar daqui, é melhor eu retornar, é melhor eu desistir, começar de novo, tomar um outro rumo. Essa é a visão. Esses problemas são grandes demais, essas situações todas, essas adversidades todas, é grande demais, eu sou pequeno demais diante de todas essas coisas. É a mesma visão, não mudou nada. Os seres humanos têm essa mesma visão nos dias de hoje. Mas a visão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de quem crê, a visão de quem crê, deixou de ser esta pequena e insignificante. Nós olhamos e não vemos além da parede, com os nossos olhos carnais, mas com os olhos da fé, eu olho e vejo além das paredes. Com os olhos carnais, eu não consigo ver além do outro lado da rua de onde eu olho, mas com os olhos espirituais, eu vejo muito mais além, eu vou muito mais além. Não há limites para a fé, não há limites, e nós podemos olhar com esses olhos, no dia de hoje, nós podemos olhar hoje e dizer: hoje pode não estar acontecendo nada comigo de bom, mas eu creio, não estou ignorando que as situações não são difíceis, elas são difíceis, mas eu creio, eu faço uso da minha fé, em que no dia de amanhã, coisas boas vão acontecer a meu favor, porque o Deus de Israel é o meu Deus. Então eu posso ter certeza de que coisas boas vão acontecer adiante. Eu posso hoje estar enfrentando batalha aqui, batalha ali, batalha lá, mas eu creio no Deus de Israel, e o Deus de Israel fez milagres e maravilhas pelo seu povo, e vai fazer por mim, porque Ele diz que se eu creio nele, eu também sou o seu povo. Eu também sou o seu povo. Percebe? Então nada muda. Deus vai continuar operando maravilhas. Deus vai continuar fazendo milagres. Deus vai continuar fazendo milagres. Amém? Prossegue um pouco mais agora no capítulo 14. Pega aqui, na incredulidade do povo, no verso 3. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Muitos crentes fazem essa pergunta. Por que eu vim para a igreja? Por que Deus me trouxe para cá? Porque você agora se depara com uma situação terrível, e está na igreja, servindo a Deus, ouvindo a palavra, mas fala: para que eu vim até aqui? Olha só, agora a situação piorou a situação. Agora que eu estou na igreja, agora que eu estou indo ouvir a palavra, agora que eu estou louvando, parece que as coisas pioraram. Para que então? Eu vou cair fora. Quando eu estava no mundo, estava mais tranquilo, eu não enfrentava essas lutas. Por que é que agora eu estou na igreja e as coisas parecem que pioram? Porque o diabo quer fazer você desistir. Ele quer continuar mantendo o ser humano ignorante, achando que lá fora, longe de Deus, está tudo bom. Era mais tranquilo viver lá. Esse povo aqui, o povo hebreu, eles começaram a se lembrar do Egito. Eles começaram: poxa, lá a gente comia bem, lá a gente tinha casa para morar, e agora estão aqui nesse deserto, diante dessa terra que é maravilhosa, mas só tem gente ruim lá dentro. Era melhor ter ficado no Egito. É isso que o diabo quer que você pense. É melhor você ficar na posição em que você estava, porque você estava mais sossegado, parecia que ninguém estava muito aí com você. Mas agora aqui parece que está tudo se levantando. É o que o diabo quer fazer com você, voltar para lá, para o Egito. Mas olha a posição de quem tem fé. Vamos continuar na incredulidade deles até chegar no Josué. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Para o mundo? Né? O Egito é o mundo. É voltar a fazer a vontade da nossa carne. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas.
Josué, olha aí o outro homem que foi espiar a terra ao lado de Caleb e dos outros 10 negativos. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ou seja, se Ele aprovar a nossa fé, se Ele olhar para nós e ver que a gente está determinado a não olhar para trás, a não voltar, a permanecer firme com Ele, se Ele ver essa disposição em nós, Ele nos fará entrar nesta terra onde manam leite e mel e dará a nós. Se Deus olhar para o teu coração, você está aí clamando, você está aí pedindo mudanças na tua vida, você está aí pedindo para Deus mudar aquela situação, você está aí pedindo para Deus mudar aquele coração, você está aí pedindo para Deus te dar isso ou aquilo, um emprego, ou seja lá o que for, você está clamando, mas se Deus olhar para o teu coração e ver que existe uma fé real dentro de você, se Ele olhar para dentro de você e ver que você realmente está determinado a conquistar essa vitória, crendo que Ele vai te ajudar, então Ele vai dar isso a você. É isso que a Bíblia diz. Deus vai dar a você. Ele vai dar para você. Mas se Ele olhar para nós e o que Ele vê são só palavras saindo da nossa boca, eu creio, Deus é fiel, só palavras, Ele não vai dar isso a você. Porque Deus não se alegra dos frutos dos lábios, mas sim dos frutos que vêm de dentro, de uma certeza, de uma convicção: Deus está comigo, eu vou vencer essa batalha. Deus está comigo, eu vou vencer essas batalhas. Eu não estou fechando os olhos dizendo: eu sei que Deus está comigo. Não, eu estou vendo tudo, sei de todas as dificuldades, mas o meu Deus é maior do que as dificuldades. O meu Deus é maior do que esses problemas. O meu Deus é maior do que essas afrontas. O meu Deus é maior do que esses demônios. O meu Deus é maior do que os meus inimigos. O meu Deus é maior do que tudo aquilo que vem contra mim. Ele é maior. Era isso que Caleb e Josué perceberam. Tiveram convicção. O nosso Deus é um Deus de milagres. Essa terra é nossa. Agora, por causa da incredulidade da maioria, ninguém pôde entrar na terra naquele momento. Eles tiveram que seguir caminho adiante para o deserto, e a Bíblia diz que eles andaram pelo deserto 40 anos, porque a falta de fé no coração daquela multidão de pessoas, a falta de fé no coração daqueles espias, daqueles líderes do povo, a falta de fé gerou uma consequência: nenhum de vocês, com exceção de Josué e Caleb, herdarão essa terra. Eu não vou dar essa terra para vocês. Eu não vejo no coração de vocês fé. Eu não vejo no coração de vocês determinação, crendo que eu posso dar para vocês. Então vocês não vão entrar mais nela. Vocês negaram a acreditar em mim, Deus estava dizendo ali. Então vocês não vão entrar na terra. Quando o último de vocês morrer no deserto, a geração que vem depois de vocês, essa eu farei herdar aquela terra. E eles ficaram mais 40 anos no deserto. Agora, Josué e Caleb fizeram uso da fé. Eles fizeram uso da fé. Eles não duvidaram. Eles ficaram doidos de ver aquele povo lá, todo mundo chorando, se lamentando e querer voltar para o Egito. Eles se lamentaram: Senhor, Senhor. Houve um atraso para a vitória desses dois acontecer. Eles foram atrasados, eles não puderam entrar na terra por causa do povo. Mas a fé que estava no coração deles não deixou que eles desistissem, pois eles caminharam junto com Moisés, com Arão, caminharam junto com aquele povo os 40 anos no deserto, sem perder a fé no Senhor. Continuaram liderando, continuaram dando apoio a Moisés, continuaram dando apoio a Arão, continuaram firmes ali na presença do Senhor, não desistiram. O atraso para eles entrarem na terra não foi suficiente para fazer com que aqueles homens desistissem da promessa de Deus.
eles não desistiram dessa promessa. Eles herdaram a terra após os 40 anos. Foram os únicos. E além, eles já herdaram já com 40 anos a mais de vida, mas com perfeita saúde, porque Deus os manteve bem. Eles herdaram após os 40 anos e ainda lideraram o povo que entrou lá. Ainda lideraram o povo. Amém? Amém? Então, o que eu quero dizer para você, se a tua fé é tão pequena, que está difícil você acreditar na saída desse problema, eu convido você a lançar essa fé fora, e você se apoderar da fé da Bíblia, da fé de Daniel, da fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, da fé de Eliseu, de Elias, da fé de Moisés, da fé dos apóstolos, Paulo, Pedro. Depois que ele alcançou essa fé, ele nunca mais duvidou. O Pedro ainda não tinha essa fé quando ele pisou na água, no mar, na tempestade, ele ainda não tinha essa fé, por isso ele afundou. Mas depois o Senhor Jesus ensinou a ele e ele creu. E ele, o mesmo Pedro que afundou na água aquele dia, Jesus o tirou da água e trouxe de volta para o barco, agora está lá com outro dos apóstolos, curando um homem aleijado há mais de 30 anos, na porta de uma igreja. Agora o mesmo Pedro que não tinha essa fé, que Jesus falou para ele: "Ô homens de pequena fé, por que vocês temem?" Esse mesmo homem que tinha aquela pequena fé, agora a Bíblia diz que até a sombra desse homem curava enfermos. Tamanha era a fé que estava no coração desses homens. Amém? E esta fé continua disponível para a igreja nos dias de hoje. Apodere-se dela. Apodere-se dela. Não duvide. Creia, porque às vezes alguns leem a Bíblia, mas isso aqui foi lá no passado, foi lá naquele tempo. Deus não envelheceu, tá, igreja? Ele não envelheceu. Deus é de geração em geração e de eternidade a eternidade o mesmo Deus, com o mesmo poder, com o mesmo poder. Não é como a gente que vai envelhecendo e vai perdendo as forças. A gente vai envelhecendo e vai perdendo vigor, né? Quando você tinha 18, 19 anos, você pulava, saltava, corria, e brincava, jogava bola, e fazia de tudo. Hoje, com 40 e tantos anos, você não tem esse mesmo vigor. Deus não é como a gente. Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. E Ele pode te dar força para você continuar correndo, pulando e saltando, mesmo com idade avançada. Quer ver? Sara, 90 anos foi mãe. Abraão, com 100 anos foi pai. Então Deus dá vigor ao cansado. Deus dá vigor. Ele dá forças. Ele renova, Ele restaura. Creia, se apodere desta fé, porque o nosso Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém? Diga aí para o seu irmão: ô homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide mais, tá?